aluno! Tudo bem? Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas. Como prometido aos candidatos para o concurso da PM do Ceará, que vai acontecer no final de semana, estou gravando aqui um aulão 0800 de informática para ajudar todos vocês na preparação para esse grande concurso e que vocês realizem o seu sonho. Tudo bem? Agradeço de coração os elogios que vocês têm feito nos meus vídeos do YouTube, né, que estão me acompanhando, e também na minha fanpage. Estou com vocês aí do Nordeste, com certeza. Eu moro aqui em Brasília, o Estúdio Aulas é aqui em Brasília, mas estamos sempre pensando também nos alunos de todo o Brasil, né? Então, por isso, nós estamos fazendo esse aulão de informática 0800 para o concurso da PM do Ceará, beleza? Nós vamos ter uma série aí de 4 vídeos, tá? Esse é o primeiro vídeo da série do aulão e espero ajudar vocês, ok? Vamos para as questões sem muito comentário, vamos lá. Olha a questão que eu separei para vocês da OCP. A questão diz assim: um usuário do Windows 10, na sua configuração padrão, selecionou uma pasta e pressionou em conjunto as teclas Shift e Delete do teclado do seu computador. Após confirmar a mensagem mostrada na tela, o efeito dessa ação foi qual? Veja bem, ele quer saber Shift mais Delete. Essa questão foi muito tranquila, né, gente? Eu creio que a maioria de vocês já conheçam a questão, mas eu quero fazer alguns comentários a respeito da lixeira do Windows, como pode cair na prova de vocês a lixeira do Windows. Veja bem, gente, a lixeira do Windows, todo mundo aqui sabe que serve para armazenar os arquivos excluídos, né? Você exclui um arquivo, o arquivo vai para a lixeira com o objetivo de recuperar os arquivos. Esse é o objetivo da lixeira, te dá uma chance de recuperação do arquivo. Agora, não é isso que cai na prova, a gente tem que saber um pouco mais. Vamos lá, olha ali. A primeira coisa que vocês têm que saber são as características da lixeira. Ó. Se você clicar com o botão direito em cima da lixeira, você vai vir em propriedades da lixeira. Quando você chegar em propriedades da lixeira, você vai ver aqui o tamanho personalizado da lixeira. Então, uma das características é que a lixeira pode ter um tamanho personalizado. Isso quer dizer que você pode mudar a capacidade total de armazenamento da lixeira. É a primeira característica. A segunda característica é que você pode desabilitar a lixeira. Se você marcar aqui, ó, não mover os arquivos da lixeira, para a lixeira, remover os arquivos imediatamente quando forem excluídos. Se tu aplicar, tu está desabilitando a lixeira, porque quando você apagar o arquivo, ele não vai para a lixeira, ele vai embora direto do seu computador, ele é removido, vamos dizer assim, definitivamente do seu computador. Então, 2 características nós aprendemos. A lixeira pode ter um tamanho personalizado pelo usuário, a capacidade de armazenamento pode ser definida pelo usuário e também que você pode desabilitar a lixeira para que quando apagar um arquivo, o arquivo seja excluído diretamente, sem passar pela lixeira. Essa opção não é muito legal, né, gente? Porque se você habilitar ela em casa e excluir um arquivo, o arquivo vai embora. E aí, depois você não vai ter como recuperar pelo Windows, você vai ter que instalar um programa, talvez de recuperação de disco, para tentar recuperar esse arquivo, porque pode ser que nem com esse programa você consiga recuperar esse arquivo por completo. Então não é legal, mas Lan House, Cybercafé, hotéis, né, bibliotecas públicas, é legal habilitar essa opção, porque a pessoa não vai precisar ficar toda hora indo lá na lixeira, excluindo os arquivos das pessoas. Ele já vai embora direto, mas em casa não é legal. Quando você quiser excluir o arquivo sem passar pela lixeira, é só você fazer a combinação das teclas. Vamos lá, olha ali. Veja bem, se você quiser excluir um arquivo, você dá um delete, né? Se você der um delete, ó, vamos lá, vamos voltar ali na lixeira. Vamos voltar na lixeira, vamos sair daqui. Vamos lá, olha lá na lixeira. Deixa eu só habilitar aqui que está faltando a caixa de exibição. Ó, se eu dou um delete, ó, olha lá, tem certeza que deseja mover o arquivo para a lixeira? Aí tu sim vai para a lixeira. Agora, ó, se eu selecionar o arquivo e der um Shift Delete aparece, ó, tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Então o Shift Delete exclui permanentemente. Tá bom? Então uma outra coisa também que pode cair a respeito da lixeira, gente, é o seguinte. Então aqui a gente já sabe que Shift Delete, a exclusão, olha lá, enviar a pasta para a lixeira, copiar a pasta para o desktop, apagar a pasta permanentemente. Essa é a resposta. Mas o que mais a gente pode saber da lixeira?
Existem alguns arquivos que a gente exclui e não vai para a lixeira. Quais arquivos que eu excluo e não passam pela lixeira? Se for uma questão da nossa prova. Vamos voltar lá. Quais arquivos que não passam pela lixeira? Não passam pela lixeira. Vamos lá. Quais arquivos não passam pela lixeira? Quer dizer que a sua exclusão já é imediata. Vamos lá. Se caísse essa questão na prova, primeiro, excluídos de mídias removíveis. Professor, o que são mídias removíveis? Pendrive, HD externo não, né? Vamos lá. Pendrive, cartão de memória. Você também tem o que? Um CD, um DVD. Excluídos de mídias removíveis. Aí por que eu brinquei HD externo não? Porque você deve estar pensando, uai, professor, mas HD externo é mídia removível, exceto o HD externo. O HD externo, para a gente, pode ser até mesmo removível, claro, porque a gente coloca e leva para qualquer lugar. Então a gente pode até entender que o HD externo é removível. Mas para o Windows, ele não é removível, ele é um HD local. Então acaba que tudo que tu excluir dele vai para a lixeira. Então, excluídos de mídias removíveis, exceto HD externo. Outra que não vai para a lixeira, outro arquivo que não vai para a lixeira. Arquivos excluídos de unidades de rede. Aí você fala, o que é uma unidade de rede, professor? É você entrar no computador de alguém da rede e apagar o arquivo dele. Se você apagar do seu, vai para a lixeira. Agora, se você apagar de uma unidade de rede, de um outro computador da rede, não vai para a lixeira, vai embora direto. Por isso que tu não vai conseguir excluir, vai estar somente leitura. O administrador sabe que se tu excluir, não vai para a lixeira, ele coloca como somente leitura. E arquivos maiores do que o tamanho da lixeira. Arquivos maiores do que o tamanho da lixeira não vão para a lixeira. Tamanho da lixeira. Como assim arquivos maiores do que o tamanho da lixeira? A lixeira, vamos imaginar que tem 100 megas de tamanho. E o arquivo tem 200 megas de tamanho. Excluir esse arquivo será definitivo, porque ele não cabe na lixeira. Agora, por quê? Porque ele é maior. Agora, não vá confundir. Se a lixeira está aqui e ela está cheia, e ela tem 100 megabytes de tamanho, vamos imaginar hipoteticamente, e o arquivo tem 50 megas, o arquivo vai para a lixeira, porque o arquivo não é maior que a lixeira. Ele vai para a lixeira e a lixeira vai apagar os mais antigos para conquistar esse novo arquivo, para ele abarcar esse novo arquivo. Tudo bem? Então, o arquivo sendo maior não vai para a lixeira. Agora, se a lixeira estiver cheia e o arquivo é menor, ele vai para a lixeira e apaga os mais antigos. Beleza? Então, pegamos uma dica importante aí sobre a lixeira para a nossa prova. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 fala acerca da identificação de arquivos, considerando um arquivo armazenado no computador, com o nome concurso.rtf. Através da extensão é correto afirmar que ele é o quê? Gente, quando a gente está no Microsoft Word, vamos abrir aqui o Word, nós vamos no menu arquivo para salvar, né? Então vamos aqui no menu arquivo, salvar como, aí tem aqui salvar na nuvem da Microsoft, no OneDrive, já salvar diretamente na nuvem, né? Salvar em um disco virtual. Mas nós podemos salvar no computador. E quando a gente salva no computador, a gente escolhe o formato. Tem outros formatos aqui, ó. Outros formatos, não só o do Word. Tem outro, ó, PDF, RTF, RTF, RICText é RTF. Tá vendo? PDF, tem vários outros formatos. E aí eu vou destacar alguns que podem cair na sua prova. Vamos lá. Na sua prova pode cair o formato DocX. O formato DocX é o padrão do Word. É o padrão. Na sua prova pode cair o ODT. O ODT é o padrão do Writer, editor de texto do BR Office. ODT é o Writer do BR Office. DocX, o Word do Microsoft Office. Aí nós temos o PDF, que a Microsoft pode salvar, e o BR Office também. O Word e o BR Office salvam no formato PDF. E nós temos o famoso RTF que ele cobrou na questão. Aí você fala, famoso, eu nem conheço, mas é famoso, quer ver? Veja bem, gente... Se eu salvar um documento no Word, eu consigo abrir ele no Writer do BR Office? A resposta é sim. Eu posso abrir um arquivo do Word no BR Office Writer. E se eu salvar um arquivo do Writer, eu consigo abrir no Word também? Sim.
eles são compatíveis. Hoje eles são compatíveis. Você pode abrir arquivos do Word no Writer e do Writer no Word. Mas existe uma coisa que a gente não consegue evitar. As informações podem ficar um pouquinho diferentes na sua formatação. O cabeçalho um pouco maior, o cabeçalho um pouco menor, a coluna um pouco maior, menor, às vezes uma imagem fica diferente ali e tal. Ou seja, existe essa mudança na formatação, a não ser que você queira preservar essa formatação do texto usando o formato RTF. O formato RTF, ele é um formato que é, vamos dizer assim, ele é indicado para que você salve documentos oficiais para manter a mesma formatação em qualquer que seja o editor de texto. Então o RTF foi criado para intercambiar textos entre vários programas de outros fabricantes. Então eu salvo no Word como RTF, eu abro no Writer com a mesma formatação. Eu salvo no Writer como RTF, eu abro no Word com a mesma formatação. Então os documentos oficiais são recomendados serem salvos em RTF para manter a originalidade na sua formatação, beleza? Então vamos voltar lá. Nós já vimos então esses 4 formatos aqui que podem cair na prova. RTF mantém a formatação em qualquer que seja o editor de texto. Essa é a minha dica para vocês a respeito do RTF. Mas a questão foi tranquila, porque ele só queria que você soubesse que o formato RTF é um formato de um arquivo de texto. Olha aí. Não é planilha, não é vídeo, não é áudio e trata-se de um arquivo que surgiu em substituição ao PDF, também não. Agora fica uma dica para vocês. O Word, ele permite salvar no formato PDF e no formato XPS. Esses 2 formatos são para distribuição de documentos na web para somente leitura. Então, quando a gente pega um edital no formato PDF, hoje o Word também tem a possibilidade de salvar não só em PDF, mas em XPS também. O XPS é um formato concorrente do PDF. Então, na prova, vamos lá? Na prova, tanto o PDF quanto o formato XPS, eles são formatos recomendados para distribuição de documentos na web. Formato de documentos. Porque são formatos fáceis de você abrir, com leitores de PDF ou leitores de XPS. Então, formato de distribuição de documento. E nunca esquecer mais uma informação importante. O Word, até a versão 2010, ele salva no formato PDF, mas você não pode abrir um PDF dentro do Word. Você não tem como chegar lá, abrir PDF e abrir o PDF lá dentro. Não pode. Então você não consegue ler um PDF dentro do Word 2010. E no 2013, essa foi a novidade. O 2013 trouxe a opção de poder abrir PDFs dentro dele e poder editar o PDF se tu quiser dentro do Word 2013. Então até o 2010 só salva PDF. Depois do 2010, salva, abre e edita PDF. Salva, abre e edita no Office 2013, tá bom? Essa ficou também como uma dica importante. Vamos lá, vamos voltar. Vamos fazer a questão de número 3. A questão de número 3 fala assim: na atualidade, com o advento da internet e da informação, tornaram-se muito comuns diferentes formas de ataques a computadores. Esses crimes, os quais todos os usuários correm risco de sofrer, podem causar danos aos computadores e os seus usuários, como perda de arquivos, invasão de privacidade, danos financeiros, dentre outros. Sendo assim, existe uma gama de técnicas para vitimar um computador e ele quer saber quais são essas técnicas. Veja bem, nós temos diversas ameaças à segurança da informação, diversas categorias de ameaças. Nós temos, por exemplo, a ameaça chamada de malware. Malware são todas as ameaças através de programas maliciosos. Então nós temos vários programas maliciosos nessa categoria de malware. Nós temos uma outra forma de ameaça chamada de scams. E scams são todos os golpes praticados na internet, golpes que usam tecnologia, né? Tipo golpe de phishing, né? Que é aquele golpe que o golpista usa para obter informações confidenciais. Você acessa um site de um banco, achando que é o site do banco, e coloca seus dados lá e envia para o golpista. É o golpe de phishing. O cara joga isca, pesca suas informações para obter informações pessoais. Então, phishing é um exemplo de scam, de golpe, é uma das espécies de scam. E aí nós temos um outro tipo de ameaça chamado de DOS,
que vem da palavra denial of service, que quer dizer uma série de ataques de negação de serviço. Nós podemos até, vamos voltar aqui, passou, olha lá, ataques de negação de serviço. Ataques de negação de serviço. Aí você fala, professor, o que é um ataque de negação de serviço? É um ataque ao servidor de uma rede, para que o servidor não responda aos usuários. Ele nega o serviço aos usuários. Ataque de negação de serviços. Serviços. Eu fui falar servidor, coloquei que servidor. Serviços. É um ataque ao servidor. O servidor está aqui, ó. O servidor está aqui fazendo vários computadores funcionarem. Ó, vários. Aí você ataca o servidor para de responder esses usuários. É o ataque de negação de serviços. Então, ó, malware são programas maliciosos, scam são golpes, DOS são ataques de negação de serviço. Então nós temos várias ameaças que se enquadram aqui. Quer ver, ó? Trojan. Trojan é o cavalo de Troia. O cavalo de Troia é o quê? Um malware. Mas isso aqui não é ameaça. Isso aqui não é para vitimar. McAfee é um antivírus. E spam são e-mails indesejados. Então não encaixa em nenhum desses aqui, o spam também. São apenas e-mails indesejados, e-mails que vocês não pediram para receber e recebe. O spam pode até ser considerado uma forma de propagação de ameaça, né? Porque por um spam pode ir um vírus, um cavalo de Troia, enfim. Mas não é nossa resposta. Os worms são programas maliciosos. Então os worms se encaixam aqui, ó, nos programas maliciosos. São aqueles programas que se multiplicam, né, de computador para computador usando falhas de sistemas. DOS, ó, é o ataque Denial of Service. E phishing é um tipo de golpe. Então a nossa resposta é a letra B. Se você analisar, ó, vírus é um malware, Conficker pode ser um malware também, é um tipo de vírus, pode ser, e o Casper não, né? Ó, Stuxnet eu não conheço, Cavalo de Troia é um programa malicioso, é um trojan, Avira é um antivírus, Avast é um antivírus, Comodo não sei o que é, e Spyware é um programa malicioso. Então a única resposta que tem 3 ameaças são essas, tá bom? Essa aqui, a resposta de letra B. Nas outras questões que nós vamos fazer mais pra frente, a gente vai saber melhor o que é o worm, o que é DOS, o que é phishing, tá? Por enquanto eu só falei um pouco das ameaças aqui só pra gente identificar. Não esquecendo que malware são programas maliciosos, scam são golpes e DOS é um ataque de negação de serviço, um ataque ao servidor para que ele não responda aos usuários, tá bom? Mas a nossa resposta é a letra B. A questão de número 4 fala assim: os computadores possuem alguns tipos de softwares para desempenhar suas funções. Sabendo disso, softwares que gerenciam o hardware e ainda fornecem aos programadores os programas de aplicativos e um conjunto de recursos abstratos e claros, ao invés de recursos confusos do hardware. São conhecidos como o quê? Veja, o nosso computador ele é constituído de hardware. Isso aí, eu creio que todo mundo já ouviu falar. Nosso computador é constituído de hardware, que são os componentes físicos do computador, processador, memória, disco rígido. Esse hardware é uma linguagem complexa, porque é uma linguagem de máquina. Então você está bem aqui, você não tem como operar o computador, você não tem como falar com a máquina. Você tem que ter programas para falar com a máquina. E o programa que a gente tem aqui para falar com a máquina é o sistema operacional. O sistema operacional é o programa que gerencia os recursos da máquina. É ele que fala com a máquina aqui, ó. E ele se torna uma forma de você instalar os seus aplicativos, que são os programas do teu dia a dia, como Word, Excel, PowerPoint. Então você, usuário, usa os aplicativos. Mas não é o aplicativo que fala com a máquina. O aplicativo manda o comando para o sistema e o sistema fala com a máquina. O sistema fala a linguagem da máquina, fala a linguagem mais próxima da linguagem da máquina. Falar que ele fala a linguagem da máquina é estranho, mas ele fala a linguagem mais próxima da linguagem da máquina. E a linguagem mais próxima do usuário é o aplicativo. Então veja bem, qual seria a função de um sistema operacional? Quais são as funções que podem cair na prova? A função do sistema operacional é gerenciar os recursos do computador. Gerenciar os recursos, gerenciar a memória, gerenciar os processos, gerenciar os periféricos de entrada e saída. E ele pode ser considerado uma plataforma. Uma plataforma para você instalar os seus programas, instalar os seus aplicativos,
que são editores de texto, programas de apresentação de slides, navegadores. Esses são os aplicativos, programas do dia a dia, para tarefas do dia a dia. Já o sistema, né, é um programa mais para gerenciamento dos recursos de hardware. Então é uma plataforma, uma base para instalação dos aplicativos. Aí veja bem, o sistema, ele esconde a complexidade do hardware, esconde a complexidade do hardware. Porque o programador, ele não programa. O programador, por exemplo, o cara quer criar um software, um joguinho, um software. Ele não vai programar na linguagem da máquina, ele vai programar para esse software falar com o sistema. O software fala com o sistema e o sistema fala com a máquina. Porque o sistema é uma linguagem mais complexa, mas os programas desenvolvidos, eles falam com o sistema, que é uma linguagem mais fácil. Então ele acaba escondendo a complexidade. Por isso que a questão fala, os computadores possuem alguns tipos de software para desempenhar suas funções. Os softwares que gerenciam o hardware. Então aqui você já sabe que a resposta é a letra E, sistemas operacionais. E os dois sistemas mais conhecidos do mundo é o Windows e o Linux. E nós temos outros sistemas operacionais, como por exemplo o Mac OS X da Apple. Beleza? O Mac OS X da Apple também é um exemplo de sistema operacional. Beleza? Então paramos aqui na questão de número 4, né? A questão de número 4 foi feita e com certeza nós vamos dar continuidade nesse aulão até a véspera da tua prova. Amanhã, mais um vídeo amanhã, tá bom? Abraço e até a próxima.